quer conhecer um pouquinho mais da história de Marataízes, então vem com a gente nessa viagem. Esse é um projeto da Escola José Marcelino, das disciplinas de Língua Portuguesa e História, para auxiliar os alunos na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a colonização do nosso município, como aconteceu a colonização da região que a gente chama de Baixo Itapemirim, que é a região onde o rio Itapemirim ele termina, certo? Então a gente vai conhecer como aconteceu a colonização, quem foram os primeiros colonizadores que chegaram aqui na nossa região. Então vem com a gente nessa aula para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa história, certo? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, quem habitava aqui a nossa região eram os indígenas. Possivelmente, os indígenas que habitavam a nossa região eram o grupo dos Puris-Corados e dos Goitacazes. Os Goitacazes é o mesmo grupo que vai habitar a região de Campos, por isso que o nome da cidade de Campos é Campos dos Goitacazes. A região norte do Rio de Janeiro e a região sul do Espírito Santo, que é a nossa região, eram regiões que, antes dessas divisões políticas que a gente vai ter, dadas as organizações, primeiro das capitanias, depois das províncias e dos estados, era uma região que era uma região só. Então, grupos indígenas viviam nessa região, migrando de um lugar para o outro, em busca da água dos rios. Aqui a gente tem o rio Itapemirim, mais ao norte, mais ao sul, na divisa com o Rio de Janeiro, tem o rio Itabapoana, tem outros rios, tem as lagoas que habitam que povoam a nossa região. Então, esses indígenas, eles viviam nesse trânsito em busca de território com comida, com boas condições para eles poderem sobreviver. Então, esses grupos, eles habitavam essa região. Mas, a partir de 1500, chega Pedro Álvares Cabral, na Bahia, e em 1535 chega aqui no Espírito Santo, o nosso capitão donatário, que vai ser aquele que vai receber as terras do governo de Portugal, que era Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Coutinho chega em Vila Velha, na Prainha, em 23 de maio de 1535, que é que a gente comemora como... Memora não, que a gente lembra como a data da colonização do solo espírito santense. E a partir daí a gente vai ter o início da colonização do Espírito Santo. A região do rio Itapemirim, nesse período a gente não tem essas divisões de municípios que a gente vai ter hoje. Nesse período a gente tem as localizações pelos pontos naturais, pelas montanhas e principalmente pelos rios. Por que pelos rios? Porque o rio era a fonte de água para que aquela comunidade pudesse se abastecer, pudesse beber água, ter como se alimentar, ter como... a água é fundamental para o ser humano. Se tem um rio, vai ter peixe, então vai ter pesca. Se tem um rio, animais vão ficar perto daquele rio para beber água, porque o animal precisa beber água, então vai ter caça. Então, os rios eram os pontos de referência desses primeiros colonizadores. E aqui nas margens do rio Itapemirim vão se começar depois que Coutinho chega lá em Vila Velha, que na época não era Vila Velha, era a Vila do Espírito Santo, vai ser a primeira vila que ele vai fundar. Ele chega e aí ele vai começar ele e o grupo de pessoas que vem com ele, de homens que vem com ele, vão começar a tentar conhecer o território onde eles estavam. E aí eles se dão conta da existência do rio Itapemirim. Então, a nossa região nesse período é a região do rio Itapemirim, certo? E a região, ele sabia que aqui próximo ao rio Itapemirim era o final das terras de sua capitania, segundo a carta de doação que foi dada pelo rei de Portugal. E no final de sua capitania, iniciava uma outra capitania, que era a capitania de São Tomé, que seria o norte do que hoje a gente conhece como Rio de Janeiro, a região do norte do Rio de Janeiro, São João da Barra, Campos dos Goitacazes, toda aquela região do norte pertencia à capitania de São Tomé. Entre a sua chegada aqui, mais ou menos pelo ano de 1537, Vasco Fernandes Coutinho vai se reunir com o Pero de Góes, que era o capitão donatário
de São Tomé, para eles poderem acordar aonde de fato seria o final da capitania do Espírito Santo e o começo da capitania de São Tomé, ou o final da capitania de São Tomé e o início da capitania do Espírito Santo. E eles usaram o rio Itapemirim como o limite dessas capitanias. Mas nesse período não haviam portugueses suficientes morando no Brasil. Haviam muitos indígenas e os indígenas não respeitavam essas linhas de divisa que haviam sido feitas por esses dois homens. E até os próprios donatários, os próprios colonos que estavam aqui, eles não tinham muita noção da onde de fato era o fim de um e o começo do outro. E aí, nessa mesma época, Pero de Góes, que era o capitão donatário de São Tomé, da região que hoje é o norte do Rio de Janeiro, ele vai estará aqui nas margens do rio Itapemirim, que seria a nossa região, a primeira vila que a gente vai ter notícia aqui na nossa região, que vai ser a Vila da Rainha. Vai ser depois massacrada por indígenas. Anos mais tarde, o filho dele vai instalar uma outra vila na mesma região, que é a Vila de Santa Catarina de Móis, que também vai ser massacrada por indígenas. Tem um outro registro de 1539 falando de um homem chamado Pedro da Silveira, que vai receber as terras do rio Itapemirim como Sesmaria, mas pelo nome do capitão donatário de Campos ser Pero de Góes da Silveira, e o homem que recebeu a capitania, a Sesmaria aqui das nossas terras, que ganhou essas terras para ele, ser Pedro da Silveira, existe uma hipótese de que talvez Pero de Góes e Pedro da Silveira fossem a mesma pessoa, que instalaram aqui essas vilas, que foi massacrada por esses indígenas. Os grupos indígenas que moravam na nossa região, eles eram muito violentos. Eles viviam massacrando as povoações, eles viviam destruindo aquilo que os colonos tentavam fazer. Lógico, as terras eram deles, eles chegaram primeiro. Eles eram em número maior do que esses colonos e eles tinham condições suficientes de destruir essas vilas, e foi o que eles fizeram. Durante até o século XVIII, mais ou menos, as terras daqui da nossa região, elas vão ser descritas nos livros e nos documentos como terras de passagem de indígenas e passagem dos jesuítas. Os jesuítas chegam ao Espírito Santo, ainda no século XVI, vão montar lá no que hoje seria o município de Anchieta, mas que era chamado de Retiba, uma missão jesuítica, e em Muribeca, que seria Presidente Kennedy hoje, eles vão montar uma outra fazenda, que era a Fazenda Muribeca. E aí, esses jesuítas e esses indígenas, eles viviam nesse trânsito, de Muribeca a Retiba, ou de Kennedy a Anchieta. E para chegar em uma das duas localidades, tinham que passar pela nossa região, que é o que esses grupos eles faziam. Aí, no início do século XVIII, mais ou menos 1701 ou 1710, os documentos não deixam claro, vai vir para cá, para o Espírito Santo, alguns bandeirantes que vão fundar regiões aqui. No final do século XVII, vai ser descoberta nas Minas Gerais, nas terras que seriam da capitania do Espírito Santo, mas que eram no interior, no deserto, vão ser descobertos as minas, que vão ser o estado das Minas Gerais hoje em dia. E aí, esses bandeirantes, eles vão começar a migrar, a poder fazer várias expedições pelo território para ver se eles encontravam metais preciosos, ver se eles encontravam pedras preciosas, territórios para eles colonizarem. E aí, vão se instalar no interior daqui da nossa região, onde hoje é o município de Castelo, vão se instalar mineiros. Eles vão descobrir ouro em pequenas quantidades, mas vão descobrir ouro no rio Castelo. E aqui na região do final do rio Itapemirim, na nossa região, vão se fundar a Fazenda Caxangá, no mesmo período das Minas de Castelo. Domingo de Freitas Bueno, Caxangá,
vai ser o fundador dessa fazenda e vai ser o início da colonização da nossa região. Vão enfrentar ataques indígenas e tudo mais, mas eles vão começar a organizar a colonização da nossa região. Nesse mesmo período, vai vir um decreto da coroa portuguesa dificultando que essas expedições acontecessem no Espírito Santo, porque o Espírito Santo deveria se tornar um território para proteger dos piratas que pudessem tentar invadir as minas de Castelo. Então vão ser criadas ali em Boa Vista e em Itabapoana, né, que seria Presidente Kennedy, vai ser criado os quartéis. O que eram quartéis? Eram como se fossem fortes, com canhões, construções onde ficavam soldados para proteger o Brasil, para proteger aquela região da invasão de piratas, da invasão de estrangeiros que pudessem tentar roubar o ouro das Minas Gerais. Vai ser ali naqueles quartéis que vai viver a família de Domingos Martins, que é tão conhecida, que é o patrão da Polícia Militar do Espírito Santo, que é, né, considerado um herói capixaba. Vai ser naquela região, vai ser a região dos quartéis ali, então vão vir famílias de soldados para habitar naquela região. Mas ataques indígenas aconteciam direto. Tem descrição de ataques indígenas ali naquela região dos quartéis, na Lagoa do Siri. Tem descrição de um ataque indígena que matou um soldado e por conta do assassinato desse soldado, a coroa portuguesa vai abrir uma devassa, que é um processo criminal, e vai convocar todos os moradores da região e das proximidades para poder falar sobre isso, porque vai ser um assassinato, uma briga entre colonos, enfim. Então vivia acontecendo essas tragédias envolvendo esses colonos, envolvendo esses indígenas, certo? Anos mais tarde, dois outros colonizadores chegam à região, Pedro Bueno e Baltazar Carneiro. Eles vão fundar em 1754, segundo os registros, a Fazendinha, que era uma fazenda que ficava ali na região atrás, naquele morro ali atrás do hospital. Tanto a Fazenda Caxangá quanto a Fazendinha, alguns acreditam que fosse a mesma fazenda, outros acreditam que sejam fazendas diferentes, mas eram fazendas destinadas a cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar para exportação. Vai ser o começo da colonização ainda nesse século XVIII, até que no final do século, em 1771, lá naquelas minas de Castelo, que eu falei no começo, vai acontecer um grande ataque indígena dos Puris-Corados. Eles vão matar praticamente todos os homens. Mulheres, crianças e os homens sobreviventes pegam suas coisinhas, né, pegam o que restou da povoação, botam nos seus barcos e descem o rio Castelo. O rio Castelo é afluente do rio Itapemirim, então eles descem o rio Itapemirim, chegam aqui na região da Barra e a partir daí eles começam a colonização da região de Itapemirim, da região da Barra e da região da Barra e da Vila do Itapemirim, né, que seria o município de Itapemirim, nosso município vizinho. Eles vão se juntar com essas pessoas que já estavam aqui, com esses colonizadores e descendentes de colonizadores que já haviam chegado aqui nas primeiras fazendas e vão endossar essa população. À medida que eles chegam, que eles começam a se organizar, vem também para cá, né, final do século XVIII, início do século XIX, vão vir muitos fazendeiros de outras províncias, né, de outras capitanias do Brasil, das Minas, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro e muitas pessoas de Campos, por ser uma região próxima, muitos fazendeiros de Campos, muitas pessoas de Campos vão vir para Itapemirim e vão começar a comprar terras, a adquirir terras, não comprar, né? Eles solicitavam as terras para o governo de Portugal através das sesmarias, porque o Brasil ainda não era independente, então faziam o pedido para a coroa portuguesa, para que a coroa cedesse para eles um pedaço de terra.
e aí eles vão começar a conseguir essas terras. Isso vai fazer com que a população da vila cresça, a população da região cresça, e em 27 de junho de 1815, a vila de Itapemirim ela vai ser fundada pela coroa de Portugal. Dom João VI, que era o rei de Portugal nesse período, era o príncipe regente português nesse período, em 1516, ele vai criar a vila do Itapemirim, que vai receber, na verdade, a vila de Nossa Senhora do Amparo no Itapemirim, que era o nome da paróquia, porque o nome das vilas nesse período era o mesmo nome das paróquias, né? As vilas recebiam o nome das paróquias. E aí, em 27 de junho, se cria a vila do Itapemirim. Por essa região aqui, gente, pela região da Barra, é que, como eu falei, né, vai se iniciar a colonização da região e da criação da vila do Itapemirim, que compreendia todo o sul do Espírito Santo. Vão se surgir os municípios que a gente tem no sul do Espírito Santo hoje. O primeiro município a se emancipar da vila de Itapemirim vai ser Cachoeiro. Depois de Cachoeiro, vão se emancipar os outros municípios, Castelo, Guaçuí, Muqui, Mimoso, todos são municípios que se emancipam de Cachoeiro e que pertenciam a Itapemirim. Aqui, na nossa região, vai se emancipar Presidente Kennedy, depois se emancipa Marataízes, na década de 1990, e aí Marataízes vai ser um município a par de Itapemirim. Mas a região da Vila e a região da Barra vão ser as regiões que vão concentrar esses primeiros colonizadores. Vão ser as regiões, né, as duas localidades que eram uma só, vão ser as regiões que vão começar a colonização do sul do Espírito Santo. A Barra, porque vai ser aonde essas pessoas vão chegar para poder formar. E aí, né, eles vão começar a construir as suas casas, né, e montar o vilarejo na margem do rio. Então, tanto lá na vila, o centro antigo da vila é na margem do rio, como aqui na Barra, o centro antigo era na margem do rio, que eram as povoações, as localidades onde essas pessoas elas vão morar. E daí é que eles vão começar a fazer vai começar a depois, né, se espalharem pelas outras localidades e vai dar origem aos municípios que a gente tem no sul do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Beijinhos, até a próxima.